Então, sejam bem-vindos à quarta jornada do Saber Psi, ser Gestalt terapeuta em um novo tempo. Encontros e possibilidades. Estamos fazendo uma semana de atividade cheia de palestras, minicursos, workshops. Estou muito contente de estar aqui com vocês para mais uma palestra. Esse evento que está acontecendo agora faz parte de uma série de iniciativas proporcionadas pelo Saber Psi, que é o Núcleo de Estudo, Pesquisa e Divulgação da Psicologia e da Gestalt Terapia. O Saber Psi forma psicólogos na abordagem gestáltica e compartilha muitos conteúdos gratuitamente no seu canal do YouTube, que eu convido todos para se inscreverem, né, ao Saber Psi, é só procurar Saber Psi no YouTube, e no Instagram, que é o Saber Psi _Helena. Também convido todos a também curtirem. Agora, a gente vai ter a palestra Arte e Poesia na Prática Clínica, né? Nesses novos tempos, né? Então, para essa atividade, gostaria de chamar a querida Selma, que gentilmente aceitou esse convite para apresentar aqui para vocês, e eu também convido você, Selma, para que você possa se apresentar e iniciar a sua atividade. Muito obrigada. Olá, obrigada pelo convite, Helena. Tenho ouvido comentários maravilhosos a seu respeito desse simpósio que chama jornada? Encontro? Jornada. Tenho ouvido comentários ótimos, participei da mesa de abertura, que eu achei muito legal. Eu acho que é uma boa iniciativa, né, que faz a gente se vincular nesse tempo que está todo mundo isolado, né? É uma maneira da gente estar em contato, né? Então, me apresentando, meu nome é Selma, eu tenho uma formação dupla. Eu sou psicóloga, né, com doutorado em psicologia, mas tenho uma formação dupla em Gestalt terapia. Fora do Brasil, fiz meu treinamento em Gestalt terapia no Instituto de Gestalt de São Francisco, onde eu tive época em que eu tive a oportunidade de conhecer vários dos nomes importantes da Gestalt terapia, inclusive a Laura Pearls, que veio ao Instituto uma vez dar uma palestra, uma vivência, né? Mas também outras pessoas que foram discípulos diretos do Fritz, como todos os professores do Instituto Gestalt de São Paulo, né? Então, tive um contato bastante próximo com a Gestalt californiana, que se difere um pouco da Gestalt da Costa Leste, né? Mais teórica, mais conceitual, se bem que hoje em dia o Gary Ontev mora em Los Angeles, o Poster mora em San Diego, esse negócio não é mais tão dividido por costas, né? E também tem uma formação em arte-terapia. Eu morei em Israel 5 anos, saí do Brasil em 1968, envolvida que eu estava em muitas das manifestações estudantis daquela época. Então, assim, saí para fugir daqui mesmo, né? Porque estava bem difícil a situação aqui, as pessoas presas, torturadas, né? Quem fica clamando pela volta da ditadura não tem noção do que está falando, né? E fui para Israel, onde eu fiz sociologia lá, e artes criativas, que equivale a belas artes, né? Mas eu me encantei com o curso de arte-terapia que eu fiz lá, que era um curso assim, de extensão, né? E me encantei tanto que eu senti, é isso que eu quero fazer. Aí comecei a trabalhar lá, fazer 2 estágios, e quando eu voltei para o Brasil, eu vi que aqui não tinha, fiquei 2 anos aqui no Brasil, vi que aqui não tinha arte-terapia ainda, então pleiteei uma bolsa para ir fazer um mestrado nos Estados Unidos. E ganhei, e foi isso que eu fiz. Eu fui aos Estados Unidos fazer um mestrado de arte-terapia, e depois aí tive a oportunidade de conhecer a Jane Ryan nesse período, que foi, digamos assim, a pioneira da arte-terapia gestáltica nos Estados Unidos, né? No mundo também, né? Ela que juntou as 2 coisas, porque ela era artista plástica e foi a Exalém fazer workshops com o Pearls, de quem que ela era hippie,
mas tinha ouvido falar muito dele, né? E foi depois disso que ela resolveu fazer psicologia. Ela fez psicologia com 60 anos, né? Já fez lá a graduação, doutorado e tal. E aí o pessoal da Associação Americana de Arte Terapia achou que o que ela fazia era arte terapia e a convidaram. Então, foi até por indicação dela que eu fui fazer o treinamento. Quando eu voltei para São Francisco, eu estava fazendo psicologia, doutorado em psicologia, ela me disse, faça o treinamento de Gestalt no Instituto Gestalt de São Francisco. Então, eu fiz, né? E eu acho que, desde então, eu integro essas duas coisas, né? Tanto no meu atendimento, como nas minhas aulas. Na Gestalt terapia, eu sou conhecida como a gestalt terapeuta que trouxe a arte terapia gestáltica para o Brasil. E na arte terapia eu sou conhecida como a pessoa que trouxe a arte terapia gestáltica para o Brasil, né? De qualquer maneira, eu acho que as duas coisas são muito integradas, né? Para mim é uma coisa só. Tem clientes com quem eu trabalho mais com experimentos de gestalt terapia, visualização, tal, e outros que eu trabalho mais com experimentos de arte-terapia, porque na gestalt-terapia, funcionamento saudável é equacionado a funcionamento criativo, né? E, digamos assim, os três baluartes da gestalt-terapia, né, prezavam muito as artes como sinônimo de funcionamento não só saudável, mas como Maslow diz, né, que são aquele tipo de funcionamento onde a nossa humanidade se manifesta de forma mais aguda, né, onde a gente sai da vida medíocre, às vezes do cotidiano, de casa, trabalho, televisão, tarará. Então, o Fritz Perls, ele não que ele fosse pintor, né? Porque ele não era grande artista, a gente olha as obras dele, até tem uma biografia dele em que se entrevista as pessoas que o conheceram e eles vão entrevistar umas pessoas de uma cidade de artistas, um kibutz de artistas em Israel, onde ele teve, né? E o cara que foi professor dele disse: o quê? Aquele cara ficou famoso? Né? Mas ele, como pintor, não prometia nada, né? Mas ele prezava não só a pintura, ele gostava de pintar, como também o teatro, né? Ele teve bastante experiências com teatro, ainda na Alemanha, com o pessoal da Bauhaus, né? E a gente vê que na Gestalt terapia tem uma influência muito grande de técnicas teatrais, né? Até eu me lembro, quando eu cheguei aqui no Brasil, um pouco depois, teve um encontro entre a Thérèse Telegem e o pessoal do psicodrama, onde estavam discutindo quem inventou a cadeira vazia, né? Se foi o Fritz que copiou do Moreno, ou se foi o Moreno que copiou do Fritz, né? Mas, de qualquer maneira, era tudo o mesmo caldo cultural. A Alemanha, pós-Primeira Guerra, né? Era o mesmo caldo cultural. Moreno, Fritz Perls, Reich, e todos estavam ali, naquele caldo cultural, em volta do pessoal da Bauhaus, né? A Laura Perls, por outro lado, ela conheceu muito a antroposofia, né? Ela gostava de dançar, e ela conhecia muito a euritmia. Não sei se alguém aqui conhece da antroposofia, mas tem toda uma ginástica, né, que você fala, faz movimentos com as vogais, tal. Ela conhecia muito e ela gostava de dançar. E eu me lembro nessa vez que ela veio ao Instituto de Gestalt de São Francisco dar uma palestra, na verdade foi um workshop, né? Ela pedia para a pessoa andar, eu me lembro dessa cena, né? Ela pedindo a pessoa para andar a sala inteira e voltar, e ela ficava prestando atenção na maneira como a pessoa andava, como ela, em que parte do corpo ela põe o pé, como era o peso das partes do corpo, uma atenção assim à linguagem corporal que bem única de uma pessoa que lida com dança, né? Isso é uma das coisas que eu lembro bastante dela, né? E o outro pilar, né, é o Paul Goodman, que foi um dos
escritores, e assim, um dos gurus da contracultura nos Estados Unidos, né? Eu tenho um livro da Susan Sontag, inclusive tive a oportunidade de vê-la, ela veio a São Paulo dar uma palestra, né? Alguns anos atrás, ela já morreu. Em que ela dizia assim, se teve um autor que foi um livro de cabeceira para ela durante toda a vida, foi o livro do Paul Goodman, né? Que ele era, e ela não era gestalt terapeuta, mas ele foi um ícone da contracultura, né? Assim como o Pearls também, quando ele saiu de Nova York e foi para a Califórnia, ele vestia aquelas roupas indianas, tal, e ele atraía hippies e pessoas que queriam ver o que era aquele, enfim. Então, eu estou falando tudo isso, estou defletindo um pouquinho, né? Você pediu para me apresentar, estou apresentando a Gestalt terapia, mas para falar dessa integração, que é uma integração muito presente na Gestalt terapia, né? A gente chama funcionamento saudável de funcionamento criativo, né? Até a Jean Clark Juliano tem uma frase que eu gosto muito, simples, que ela diz assim: funcionamento saudável é simples, é poder ver o novo como novo. É isso. É você poder ter um olhar novo para o novo, não ter um olhar viciado, um olhar repetitivo, né? Eu acho isso muito bacana, né? Então, tá aí me apresentando. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu comecei a fazer parte da equipe do curso de Gestalt Terapia do SEDES, porque eu tinha feito doutorado no Saybrook Institute, que é um instituto que trabalha muito com teoria de sistemas, e justo a Thérèse estava escrevendo um livro sobre grupos e sistemas. Eu dei muita bibliografia para ela e gostei muito dela, ela gostou de mim também. As únicas pessoas que eu conhecia em São Paulo, que era o grupo dos poetas surrealistas, eram amigos do Ugarte, o marido dela, que era pintor, né? Então, também por aí a gente se identificou. E aí, mais tarde, por indicação dela, a Madre Cristina, eu iniciei um curso de arte-terapia gestáltica. Muita história, muita coisa. Então, agora, né, se quiser, pode, não sei se alguém tiver alguma pergunta, mas se você quiser começar essa apresentação também do arte e poesia, né? Arte e gestalt terapia, poesia, né? Assim, então, eu acho que é importante falar, assim, hoje em dia, né, que eu queria trazer um pouco assim. A gente tem vários níveis de funcionamento na vida, né? A gente tem um funcionamento mais cotidiano, quando a gente medita, ou reza, ou ora, ou em momentos assim mais especiais, parece que a gente abre a sensibilidade, abre a espiritualidade, né? Os hindus dizem que a gente tem um corpo físico, um corpo emocional, um corpo energético e um corpo áurico, né? Então, de certa forma, é interessante que tem uma pessoa chamada Jane Asterberg, né, que foi minha professora também no Saybrook, e ela dizia assim: o momento criativo é como um momento meditativo, né? A pessoa que está criando, seja um poema, seja uma história, seja um quadro e tal, entra num estado alterado de consciência. E tem alguma coisa aqui, deixa eu ver. Entra num estado alterado de consciência que é equivalente a um estado altamente meditativo, né? Eu achei isso assim fantástico. E ela dizia: esse é o estado que mais propicia a cura, né? Que ajuda a conexão entre o corpo mental, espiritual e o físico, né? Então, nós estamos vivendo um momento de muita tensão, onde, assim, usando termos gestálticos, né, a nossa fronteira de contato está muito sobrecarregada, recebendo muita pressão. A gente não pode se voltar para fora, não pode sair, não pode isso, não pode aquilo outro, né? Assim,
o de fora se tornou muito ameaçador. É uma situação muito sui generis que a gente está vivendo, né? E daí vem a questão: que recursos internos cada um de nós tem para lidar com isso? Né? Essa é uma questão que eu acho importante, né? E aí eu tenho falado que eu conheci uma pessoa chamada Moti Ben Yakar, que ele é professor, ele já foi professor da Universidade de Tel Aviv, mas agora ele ensina em Buenos Aires, e ele criou um termo chamado imunidade psicológica, né? E ele diz que a imunidade psicológica é o preparo interno que a gente tem, né, para enfrentar situações difíceis, que nos predispõe a uma reação resiliente. Né? Então, ele diferencia a imunidade psíquica de resiliência quando ele diz que resiliência é o que acontece após o evento traumático ou traumatogênico. Né? Então, você tem um terremoto, você tem um estupro, você passa por uma situação crítica de guerra, né? Então, a sua capacidade de resiliência é a capacidade que você tem de voltar a um funcionamento normal, não igual ao de antes, mas a um funcionamento normal, quer dizer, a possibilidade de poder ter de novo uma vida alegre, feliz, com risos, com amigos, com envolvimento em projetos, né? Ter uma vida boa, né? E ele diz assim, mas para isso é importante que a gente não se fragmente, não se desespere, não se achate, né, em situações difíceis, né? E isso fez muito sentido para mim, porque eu sempre me perguntei, eu sou descendente de vítimas do Holocausto, né? Toda a família dos meus avós foram assassinadas pelos nazistas, né? E eu sempre me perguntei o que faz com que algumas pessoas, tanto pessoas que tiveram em campos de concentração, eu tenho pais, talvez vocês conheçam também, né? Que a gente tem pais de amigos que tiveram, hoje tem na faixa dos 80, 90 anos, mas viveram a guerra, né? Tem vários brasileiros, ou pessoas que moram no Brasil, né, que viveram isso, ou até pessoas que passaram pela ditadura no Brasil, no Chile, na Argentina, que passaram situações horríveis, né, e conseguiram reconstruir a sua vida. E outros não, né? Outros, como, por exemplo, o Primo Levi, que é um famoso escritor e poeta italiano, ele se suicidou após a guerra, porque ele não conseguia conviver com seus fantasmas, né? Mesma coisa se a gente pensa nos militares que voltaram da guerra do Vietnã, né? Quando a gente fala que tem pesadelos e que tem, né, tem gatilhos muito curtos, qualquer situação gera uma reação de medo, de violência, de pesadelos e tal, porque são pessoas que não conseguiram deixar para trás só como memória as suas vivências, né? O Fritz fala muito isso, né? Ele fala que o problema das situações terríveis vividas às vezes na infância ou na adolescência e tal, não é que elas são memórias ruins, é que elas permanecem como gestaltes abertas no seu dia a dia, te impedindo de poder viver de maneira feliz e saudável o seu dia a dia. É como se parte da sua energia ficasse sempre lidando, segurando essas gestaltes inacabadas que a qualquer momento eclodem, né? Então, o Fritz fala que um dos objetivos da terapia é transformar as gestaltes inacabadas ou as gestaltes cristalizadas, né, em memórias, né? Mas não em conteúdos que atrapalham a sua vivência, né? Então, eu posso me lembrar que eu tive, sei lá, que eu fui rejeitada, abandonada, que eu tive uma vivência muito ruim nos meus primeiros relacionamentos amorosos,
mas isso não impedir que eu possa me arriscar em relacionamentos e ter novos. Eu acho que isso é uma das coisas importantes da questão que o aqui e agora, né? Quer dizer, o presente, ele não elimina memórias do passado, né? Mas o problema é quando o passado está tão presente que te impede de viver o presente, né? Então, eu achei esse conceito do Mote Ben-Akar muito interessante e fui ver a que ele se referia, né? E aí, interessantemente, uma das características que ele fala é criatividade, né? E se a gente for ver o que caracteriza uma pessoa criativa, né? Eu até trouxe aqui um, um, uma fala do Frank Barron, que eu acho que é um dos melhores, das pessoas mais interessantes que falou sobre as características de personalidade das pessoas criativas, né? Então, ele diz aqui que as pessoas mais criativas são aquelas que preferem complexidade e toleram, gostam de algum grau de desequilíbrio nos fenômenos, né? São mais complexas do ponto de vista psicodinâmico, né? Tudo não é mocinho e bandido, tem várias nuances, são mais independentes no seu julgamento, são mais assertivas, né? São mais observadoras, né? No sentido de poder observar as coisas de uma maneira diferente do que a maioria das pessoas, que é o que os poetas, os fotógrafos e os artistas fazem, né? As pessoas criativas são também mais flexíveis, capazes de contemplar várias ideias e pontos de vista ao mesmo tempo, né? Desenvolvendo essa questão da flexibilidade, são mais sensíveis, né? Tem mais tolerância à incerteza e à desordem. E nós estamos vivendo num período de incerteza. Ninguém sabe o que virá pela frente, né? São também pessoas que têm mais consciência das suas motivações inconscientes e das suas fantasias, né? E que, como Perséfone, né? Esse é um exemplo que eu trago, né? A Perséfone, ela ia entre o inferno e a terra, né? Ela era filha de Démeter, ela foi raptada pelo Hades, pelo deus dos infernos, né? E Démeter ficou tão triste que se espalhou o inverno na terra. Ela não plantava mais nada, não semeava, nada floria. E os humanos, desesperados, pediram ajuda a Zeus. Então, Zeus, compadecido dos humanos, né, que precisavam da agricultura e tudo isso, disseram, bom, vamos ver, se ela não comeu nada lá, então ela pode voltar. Só que ela tinha comido uma romã. Tinha uma árvore, só nessa história mesmo que tem uma romanceira no inferno, né? Mas ela tinha comido uma romã, então Zeus resolve que, porque ela comeu só uma romã, então ela ficaria 6 meses na Terra e 6 meses no inferno, né? E é por isso que quando ela volta à Terra tem a primavera, Démeter espalha as suas sementes, o trigo e as plantações florescem, e quando ela se vai, vem o outono e o inverno, né? Mas isso só para dizer que esse arquétipo, não à toa, Perséfone passou a ser a deusa, né, protetora das artes, justamente porque ela tem essa possibilidade, como os artistas, de entrar em contato com o inconsciente e voltar ao consciente, né? De fazer essa transição, né? Inclusive, eu gostaria de trazer aqui, citar um autor chamado Silvano Ariete, que ele fala que a gente tem processos secundários, que são todos os processos lógicos, de interpretação e tal, lineares, né, da fala, e os processos primários, que têm a ver com id, impulsos inconscientes, desejos e tal. E o Ariete diz que a arte e a criatividade é uma terceira via, não é nem a primeira nem a segunda, é uma síntese mágica entre essas duas dimensões, né? Então, se a gente pensar em termos psicológicos,
as pessoas mais flexíveis, né, que é uma das qualidades das pessoas criativas, são as pessoas que têm a possibilidade... Lembra do livro do Zinker, aquele capítulo sobre o experimento, em que ele põe as polaridades, né? Então, ele fala que as pessoas mais rígidas têm toda a parte das polaridades mais, digamos, entre aspas, negativas, no escuro, né? Então, por exemplo, a gente tem contato, eu tenho contato com... Eu sou uma pessoa generosa, mas não tenho contato que, às vezes, eu sou egoísta, né? Ou que eu sou altruísta, mas, às vezes, eu não sou... Que eu sou... solidária, mas às vezes eu sou ciumenta ou invejosa, né? Quer dizer, na filosofia hindu, onde tem yin, tem yang, né? Quer dizer, tem um pouco... uma polaridade não existe sem a outra, né? Não existe frio sem calor, né? Mas o Zinker colocava que a pessoa mais flexível é a pessoa que tem awareness, né? Consciência desses diferentes aspectos de si, né? E isso é uma característica das pessoas criativas, né? É maior flexibilidade, maior awareness, maior conhecimento de si, nos diz o Mote Ben-Yakar, né? E aí eu acho que esse maior conhecimento de si, a gente tem o que o Piers Raphael Goodman chamam de um eixo interno, eles chamam de avaliação intrínseca, né? Quer dizer, de você poder perceber as coisas do mundo, as relações, a partir dos seus sentidos, né? Quer dizer, a partir de um senso pessoal, que sensação se faz presente, né? O que na Gestalt terapia mais atual a gente chama de modalidade id do self, né? Como eu avalio as coisas a partir das minhas sensações, né? E essa possibilidade de avaliação intrínseca, né, é o que me faz poder dizer sim numa sala onde todo mundo diz não, né? Que é a possibilidade que me faz sentir esperança no momento de desesperança, né? Porque, como diz o Camus, né, eu mantenho um verão invencível, mesmo durante o inverno, né? Uma paz interna, mesmo no momento do caos, né? Aquela história de manter a serenidade do olho do furacão, né? Então, eu acho que essas são algumas características que o desenvolvimento da sensibilidade e da criatividade nos faz desenvolver, né? Um outro aspecto também é que a arte nos conduz não só a expressar o presente, aquilo que a gente sente, mas também a poder nos reportar a memórias de situações vividas, né? Eu fecho os olhos, me vejo num barquinho em Paraty, né? E também as situações futuras, porque eu ainda pretendo, né, estar no barquinho em Paraty, né? Mas você também pode representar situações utópicas na arte, né? Então, eu acho interessante assim que ajudar as pessoas a se tornarem mais criativas e terem mais contato com a sua sensibilidade abre um canal do sensível muito importante para a gente poder lidar com essa situação e com todas as situações de vida, né? Porque quando eu vejo, por exemplo, um autor que eu gosto muito, que eu escrevi aqui, anotei uma frase, o Otávio Paz, né? Que é um dos poetas que eu adoro. Ele fala da importância da palavra, né? Que a palavra poética ela não é só para descrever uma emoção. Ele diz: contra o silêncio e o ruído, invento a palavra. Liberdade que se inventa e me inventa a cada dia. Né? Eu acho isso lindo, né? Porque a arte ela ajuda a gente ampliar as nossas possibilidades de vida, né? Como diz ai meu Deus, o poeta que eu esqueci o nome agora, daqui a pouco eu lembro, que ele fala: a arte existe porque a vida não basta. Né? Alguém lembra de quem é essa frase? Daqui a pouco eu lembro.
eu sempre esqueço o nome dele, né? Mas eu acho que é um pouco isso. A arte nos ajuda a abrir a nossa sensibilidade e a poder entrar num campo mais do nosso íntimo, do nosso coração, de uma ressonância emotiva e sensível com outras pessoas, né? Quando eu vejo uma pintura, um quadro, eu tenho uma entrada direta na sensibilidade das outras pessoas, né? E me faz também entrar em contato com uma dimensão mais atemporal em mim mesma, né? Assim, é como se eu abrisse o portal de uma sensibilidade, de uma poesis em mim mesma, né? E que me faz ter um outro sentido para a minha vida, né? Eu acho isso muito importante, né? Então, eu trouxe aqui uma benção, eu trouxe algumas coisas que eu gostaria de ler, né? Tem uma bênção irlandesa que anda correndo por aí, né, em vários momentos, mas que ela expressa de uma maneira poética, tão sensível, um carinho, né, que as palavras e os gestos às vezes não trazem, né? Então ela diz para as pessoas que estão indo, a Helena saiu, não, Não, mudou eu de tô lugar. aqui. Ah, tô Estava aqui, à tô minha aqui. direita, ficou na minha esquerda, né? Então diz que o caminho seja brando a seus pés, e o vento sopre leve em teus ombros, que o sol brilhe cálido sobre a sua face, e as chuvas caiam serenas em seus campos, e até que eu te veja de novo, que os deuses te guardem nas palmas de suas mãos. Eu me arrepio de ler isso, porque é tão bonito, né? É toda uma linguagem feita de metáforas, né? Que as chuvas caiam serenas em seus campos, né? A gente se reporta a uma chuvinha fina num prado, num campo, né? E que isomorficamente isso nos remete às nossas paisagens internas, né? Então a gente se coloca, como diz o Chico Buarque, num tempo da delicadeza, né? Tem uma música do Chico Buarque que ele fala de um tempo da delicadeza, né? E eu acho que isso é tão importante para a gente conseguir lidar com as dificuldades do dia a dia, né? A gente poder estar em contato com essa dimensão de sensibilidade, de poesia, de delicadeza em todos nós, né? Porque a gente no dia a dia se endurece, né? Se endurece, se enrijece, né? E às vezes a couraça que a gente usa passa a ser uma segunda pele, que a gente não consegue nem mais tirar, né? Eu acho que a gente está num mundo que a gente precisa se defender, né? Mas é importante também a gente poder tirar essa couraça, às vezes, né? E poder entrar em contato com essa dimensão poética na gente, ou artística, né? Quais são as minhas paisagens internas? Se eu agora fechar os olhos e entrar em contato, que cores estão me habitando no momento, né? Na Gestalt a gente trabalha muito com essas metáforas, né? Se eu fosse uma roseira, se eu fosse uma planta, se eu fosse uma árvore, né? Porque isso nos ajuda a entrar em contato com essa dimensão para além do cotidiano e também para além dos nossos machucados, né? Muita gente se enrijece por machucados que a gente teve nas nossas relações com o mundo, né? E como é importante a gente poder estar em contato com a nossa vulnerabilidade, né? Então, eu fico pensando, e lembro desse poema do Fernando Sabino, que ele diz que eu acho que é tão pontual para os dias de hoje, né? Ele diz: de tudo ficam três coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que precisamos continuar
e a certeza de que seremos interrompidos antes de terminar. Aí ele diz, por isso, façamos da interrupção um caminho novo, façamos da queda um passo de dança, façamos do medo uma escada, do sonho uma ponte e da procura um encontro, né? E eu acho que isso é tão bacana, porque isso aponta um caminho para a gente poder se relacionar uns com os outros numa outra dimensão, né? Eu tenho dado online alguns workshops de arte-terapia ou aulas, né? E é incrível quando as pessoas... Uma coisa simples, você pede para as pessoas representarem, faz um aquecimento, tal, como elas estão se sentindo nesse momento, né? Da pandemia, etc. e tal. E as imagens que brotam são uma porta tão direta à sensibilidade, à poesia de cada um. O grupo todo se sente muito unido, porque a poesia e a arte nos ajuda a nos vincular numa outra nota, né? Numa nota do nosso ser sensível, e não do nosso ser, bom, temos problemas a resolver, reunião de equipe, tal, problemas objetivos o tempo todo, né? No curso de arte-terapia, a gente se deu conta que o melhor da gente a gente dá para os alunos, que a gente não compartilha uns com os outros esse ser sensível, que a gente vem para a reunião já tem que resolver 1000 coisas, né? Então, eu vou parar um pouquinho por aqui, ver se tem perguntas, comentários, tá bom? Sim, podemos. Aqui, até para você beber uma água, talvez. É uma boa ideia. A Nicole Uma das pergunta... coisas, uma Pode das falar. coisas que acontece com os processos criativos, e falar é uma excitação, né? Do aqui e agora, de estar em contato e tal, é que a gente se esquece do mundo, né? Sim, com certeza. Esquece A do mundo. Nicole, eu não sei, porque ela perguntou, mas ela não disse em qual parte. Ela pergunta qual o nome deste livro. Aí ela vai ter que explicar qual é o livro, de que parte que você queria saber. Qual o livro do Silvano Arietti que eu falei? Talvez, não sei. É o livro do Frank Barron. Ele tem vários livros, mas esse que eu me referi, deixa eu ver se eu tenho o nome aqui. Criatividade e Saúde Psicológica é o nome do livro. Uhum, Né? Eu não sei se ótimo. tem em português, o meu é em inglês, mas Uhum, ele é um autor referência, né, sim, nesses assuntos. Né? sim. A Elizabeth Ribeiro pergunta, comenta, né? Também tem a frase de Nietzsche, né? A arte existe para que a realidade não nos destrua, né? É isso mesmo. Vem junto com essa outra que eu falei, né? A arte É, existe porque a vida não basta, né? Ó, a Elizabeth está ali mostrando o livro. Não sei, acho que ela está mostrando o livro. Ah, E não, é a não é à Beth. É a toa. Beth. Fala, Pois Beth. é. Não, é um quadrinho que eu tenho aqui em casa. Ah, Aham. que lindo. A arte existe para que a realidade não nos destrua. Aham. É Eu que tenho, eu tenho, eu tenho aqui na minha mesa do escritório, na minha mesa de trabalho. tem o autor Hans e Shulamit Kreitler, e eles falam que, aliás, a Feigo Ostrover também diz isso, né? Que a arte não é só uma representação do real, ela é uma outra realidade, né? Que, na verdade, expande as nossas fronteiras e nos coloca em contato com outras dimensões da realidade, né? E que é através da arte que a gente também se revela a gente mesmo, né? Isso é muito bonito, né? Eu acho essa ideia de que compreendemos que na criação a finalidade última do criar seja ampliar em nós a experiência de vitalidade. Criar não é um esvaziamento pessoal
nem uma representação da realidade. Criar é uma intensificação do viver, é um vivenciar-se no fazer, é uma realidade nova, que adquire dimensões novas pelo fato de nos articularmos em nós, em níveis de consciência cada vez mais elevados e mais complexos. Na verdade, quando a gente cria, somos nós a realidade nova, né? Então, ela diz que na arte a gente ganha um sentimento de estruturação interior, de criar algo expressivo, belo, que nos remete à nossa própria beleza e à nossa beleza de pertencer a um mundo mais amplo que as nossas fronteiras pessoais, né? Eu acho que nesse sentido que é muito interessante, né? Que é uma ampliação do nosso viver, é uma intensificação do viver, né? Como os sonhos, né? De certa forma, os sonhos, eles são também uma maneira da gente continuar processando as nossas vivências, né? Eles não são bobagens, né? Tem sonhos que a gente não esquece nunca, né? Então, eu acho muito importante, nesse momento tão difícil, as pessoas poderem não se sentirem só, como se diz, tendo que aceitar limitações, mas poder ter um lugar onde elas possam voar, né? Onde elas possam abrir as asas da imaginação e voar, como nos campos de concentração, os artistas que existiam lá, né? Me lembro de uma entrevista que eu vi em algum lugar, um artista dizendo: eu desenhava, às vezes, em pedacinhos de papel higiênico, com pedacinho de carvão que eu achava pedacinhos de papel. Ele dizia assim: os nazistas, os alemães podiam fazer o que quisessem comigo, podiam até me matar, mas no momento que eu estava desenhando naquele papel, eu era o senhor, eu decidia o que eu vou fazer, né? Eu era o artista, o criador da minha realidade, né? E eu acho que essa é a grande potência do trabalho de arte, né? E é importante as pessoas saberem que a arte não é uma coisa que a gente só artista faz, que a gente só encontra em museus, em lugares assim especiais. Não precisa ser um Chico Buarque para escrever poesia, né? Eu acho que nas escolas se deveria estimular a expressão única de cada um, não comparação entre quem é que tem um desenho mais bonito do que o outro, quem é que escreveu a redação mais legal do que o outro, mas o que o de cada um tem de único e de especial, né? E isso é muito bacana, né? Eu tenho um amigo chamado Silvio Coutinho, ele dá um ateliê de arte contemporânea para a terceira idade. Então, ele diz assim: eu não vou ficar colocando música, Lampião de Gás, naquele tempo, minhas memórias. Ele fala para o pessoal: está vivo, o seu tempo é hoje, né? Então, tem que conhecer a arte contemporânea, o que está se produzindo hoje. E ele ensina a esse pessoal idoso, alguns com 80, 90 anos, né, a poder apreciar movimentos contemporâneos de arte, né, e poder ver com qual eles se identificam mais. E esses idosos produzem trabalhos, né, nesse curso o ano inteiro, e no final do ano eles sempre montam uma exposição, e nessa exposição ele seleciona com o grupo os 3 melhores trabalhos de cada pessoa, não os melhores trabalhos do grupo, mas os 3 melhores trabalhos de cada pessoa. Aqueles 3, e os melhores não são os mais bonitos, não são os mais interessantes, são aqueles que mais representam a pessoa, né? Então, eu acho que isso ajuda muito a gente poder, inclusive, apreciar o diferente de mim, né? Aceitar o diferente de mim, ter curiosidade pelo diferente de mim, né? Na live do Gary ontem, que apareceu, eu mediei pelo pelo Departamento de Gestalt Terapia do SEDES, né? Ele falou um dos ingredientes importantes da gente poder
aceitar e lidar com o multiculturalismo é ter curiosidade pelo diferente. Só que para ter curiosidade pelo diferente, a gente tem que ter uma firmeza interna, em que conhecer o diferente de mim não vai me ameaçar, né? Mas, ao contrário, vai me enriquecer, né? Então, eu acho que conhecer poesia, conhecer arte, conhecer movimentos de arte e poder ter uma atividade. Aprenda a trabalhar com aquarela, participa de uma oficina de arte, né? Experimenta uma escrita criativa. Todos nós temos capacidade de escrever poesia, de escrever textos. Todas as crianças desenham, né? O que nos corta é a crítica, é o medo do ridículo, o medo de que vão achar feio ou infantil o que eu estou fazendo, né? E chama atenção, por exemplo, ao dar aula para adolescentes, que os adolescentes que têm pais que são artistas são adolescentes que têm mais liberdade de criar, né? Porque eles são estimulados a criar em casa, né? Mas quando os pais dizem, você é desafinado, você é um horror, a pessoa nunca mais canta, nunca mais dança, nunca mais abre a voz, né? E tudo isso, gente, criar tem a ver com a alegria de viver, né? Eu acho que é importante a gente parar um pouquinho e perguntar. Bom, as pessoas me perguntam, me telefonam, meus amigos perguntam, você está bem? Quer dizer, você pegou Covid? Não, né? Você está bem em casa, está tendo o que comer? Mas isso não é estar bem. Estar bem é poder chegar no final do dia e sentir que você teve momentos felizes. O que me fez feliz? O que valeu a pena nesse dia para mim, né? Tem tanta coisa que vale a pena, né? Por exemplo, esse contato com vocês está sendo bastante energizador para mim, né? Então, vou parar aqui um pouquinho, deixar as pessoas comentarem. Então, vamos lá. Aqui, ó. A Mônica traz, a arte traz beleza e torna as coisas mais leves, né? E a Nicole fala que é o livro das características da pessoa criativa, que eu acho que foi o que você respondeu, né? Já falei. Aí a Nicole fala, achei interessante a noção de couraça que você citou, pois só tinha visto em Reich. Como ela é concebida na Gestalt? Ela te pergunta. Quando a gente fala de Gestalt cristalizada, o que é a Gestalt cristalizada, se não uma couraça, né? O Reich se referia à couraça muscular. A gente também tem uma couraça física, né? Olha uma pessoa rígida, com os movimentos rígidos, né? Eu tive uma cliente assim, ela agora não dá para ver, né? Mas ela abria, ela não conseguia chorar, ela não conseguia fazer movimentos de expansão, toda encolhida, né? Então, se você repetidamente começa a chorar e te diz, não chora que você apanha. E você aprende a fica com o peito contraído. Reich chamava isso de couraça, e em Gestalt a gente chama isso de Gestalt cristalizada. Gente, o Pearls foi cliente do Reich, né? Ele trouxe a noção de couraças, mas expandiu, né, para não ser só um conceito físico, né? Mas, digamos assim, tudo aquilo na Gestalt terapia que impede um fluxo livre e criativo é um travamento. E todo travamento é um aprisionamento, é uma couraça, né? Então, enquanto para o Reich couraça é mais física, na Gestalt é também física, né? Estava ouvindo uma live da Silvia Ivanco outro dia, né? Então, psicossomática é isso, é se dar conta dos travamentos físicos que você tem. Se você está sempre ansiosa, né, com tensão no estômago, você vai acabar tendo gastrite, né? Ou se você tem enrijecimento, dor na coluna, o que é isso se não um travamento da sua energia vital na coluna, né? Não Ótimo. são conceitos sinônimos, mas os dois conceitos se referem à mesma coisa, basicamente, né? A maneiras como a gente se trava. Gestalt cristalizada é isso. Sim.
Pode repetir o nome do autor referente ao livro mencionado anteriormente? A Camila Carneiro pede. Qual livro? Eu mencionei tantos livros. Qual livro? O É. Frank Barron. O Frank Barron chama-se Criatividade e Saúde Psicológica. Mas é um livro que só tem em inglês, eu acho. Eu acho que não tem nada dele. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu... Aqui, acho que já escreveram aqui no chat, né, o nome dele. Aí que a Jéssica fala, achei linda a sua fala sobre os momentos criativos na arte, onde entramos em estados alterados na consciência. Aí entra a espiritualidade, a conexão com tudo. Lindo. E aí a Camila falou, isso mesmo. Ah, que bom. Então, eu tenho me deliciado, na verdade, com uns workshops e aulas que eu tenho dado de arte-terapia e ver como, através da tela, né, online, as pessoas, o fato de você produzir uma imagem, como isso facilita presencialmente e também na tela, o contato intersubjetivo, né? É como você entrar na casa de alguém. Ao você ver a maneira como a pessoa decora a casa e tudo isso, você se dá conta de uma dimensão da pessoa ao ver uma pintura, um desenho que ela fez, que às vezes conversando a fala verbal é limitada, né? É limitada. As imagens são muito mais eloquentes, né? Então, queria terminar lendo para vocês uma poeminha do Fernando Pessoa, que ele fala da importância da gente ter em si todas as memórias boas das coisas que a gente já viveu como um fator de imunidade psíquica. Ele não fala de imunidade psíquica, é eu que estou falando, né? Como um fator promotor de resiliência. E ele escreve assim: trago dentro do meu coração como um cofre que não pode se fechar de tão cheio todos os lugares onde estive, todos os portos a que cheguei, todas as paisagens que vi. Né? Então, eu acho que cada um de nós tem esse cofre de lembranças preciosas, né? E que vão nos ajudar, como diz o Albert Camus, a poder manter esse eixo de serenidade no meio do furacão, né? Então, eu gostaria de ler para vocês esse poema do Camus, pode ser? Que me emociona enormemente. Ele diz assim: no meio do ódio, descobri que havia dentro de mim um amor invencível. No meio das lágrimas, descobri que havia dentro de mim um sorriso invencível. No meio do caos, descobri que havia dentro de mim uma calma invencível. Descobri que no meio de um inverno havia dentro de mim um verão invencível. E isso me faz feliz, porque não importa a força com que o mundo me empurre, dentro de mim haverá sempre algo mais forte, empurrando de volta. Né? Eu acho esse poema lindo, e eu acho que é isso que a gente precisa buscar despertar nos nossos clientes, essa capacidade de descobrir esse verão invencível dentro da gente. E esse verão invencível, gente, é a nossa capacidade de sermos artistas da nossa própria vida, de descobrirmos beleza nas pequenas coisas, como diz o Manuel de Barros, né? Descobrir beleza numa minhoquinha, numa fissura na parede, no carinho de um gato, né? Numa manchinha, nas pequenas coisas que ele chama das coisas desimportantes. Né? Eu estava acostumada com os poemas bem
ribombantes, tipo Castro Alves, né? Estamos em pleno mar, louco no espaço, brilho o luar e tal. E o Manuel de Barros, ele fala sobre as pequenas coisas, né? As coisas desimportantes, né? Eu acho que esse aprender a ver a beleza nas pequenas coisas, né? Aprender a ter curiosidade não só sobre os outros, mas sobre nós mesmos, né? Aprender a abrir espaço para nos emocionarmos com uma canção. Gente, o que seria de nós nessa pandemia sem os artistas, né? Que estão fazendo agora? Sábado tem live do Caetano, hein? Mas o que seria de nós sem a Ivete Sangalo abrindo as portas da casa dela e fazendo uma live de pijama na cozinha dela, né? Os filmes, as peças, as músicas. É a arte que encanta a nossa vida, né? Porque quando a gente ouve uma música, aquilo ressoa numa parte da gente que, em geral, a gente não deixa ter muito contato, como se fosse a nossa criança interna, né? Que, em geral, fica meio apagada. Né? Mas a nossa criança interna, a criança que tem dentro de cada um, quer dançar, quer brincar e quer se emocionar com poesia, com arte, e poder se relacionar assim com os outros, né? Porque tantos dos nossos contatos presenciais são contatos, às vezes, que não nos deixam nada, né? Mas quão rico é quando a gente consegue sentir que teve um contato de sensibilidade, né? Isso nos enriquece e nos nutre, né? E essa possibilidade está aí, né? Então, vamos descobrir o poeta que tem em cada um de nós, a poesia que tem dentro de nós, o palhaço que tem dentro de cada um de nós. Né? Eu sei que agora às 7 horas tem uma palestra do Rodrigo, né? E é isso, gente. Eu acho que sem a arte é muito difícil viver, né? A vida fica sem graça, né? E eu acho que não é à toa que a gente diz que quando a gente está apaixonado, a gente entra em estado de graça, né? Eu sempre digo assim, quando eu estou apaixonada por alguma coisa, eu vou num shopping, eu não preciso comprar nada. Tomar um café e um pão de queijo é suficiente, né? Porque, em geral, a, a filosofia do mercado é se alimentar da nossa infelicidade, né? Você quer ir num shopping e comprar coisas para suprir um vazio, uma infelicidade que você tem dentro, né? Pega um livro de poesias, você vai ficar muito mais enriquecido, né? Tá bom, pessoal? Obrigada, Selma. Foi lindo, super poético. Acho que foi bem poético, né? Foi muito lindo. A gente tem algumas perguntas aqui, mas eu não sei como é que está o seu tempo. Não sei se No você tem meu que. tempo, tudo bem, mas eu sei que você tem uma pessoa depois, não? Não, agora não. Agora Então não acho que tem problema, pode perguntar. agora é só às 7, né? Deixa eu ver se até eu fiquei na dúvida agora, mas eu acho que não, só até às 7. Pedro, vê aí para mim, por favor, mas eu acho que é às 7, se eu não estou maluca. A gente tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante, que acho que duas pessoas falaram, boa pergunta, que é como que trabalha com a arte no espaço clínico. Eu não estou achando a pergunta, porque várias pessoas falaram aqui, mas aqui acho que foi exatamente como se utilizar a arte, né, aqui. Como faz para utilizar a arte no atendimento clínico? A Chiara perguntou e a Venha Camila. fazer o curso de arte-terapia. Mas, basicamente, eu uso de algumas formas. Às vezes, quando a pessoa... A primeira coisa que eu queria dizer, para você utilizar um instrumento, você tem que ter familiaridade com o instrumento. Não adianta você pedir para o seu cliente fazer um desenho, escrever uma poesia, fazer uma pintura, se você não tem familiaridade com essa linguagem, né? Então, a primeira coisa para você poder usar arte no espaço clínico é ser uma linguagem com a qual você tem alguma familiaridade, né? Mas, isso posto, se às vezes o cliente chega e fica patinando, né? Eu não sei o que fazer, estou triste, isso e aquilo, me traiu, papapá, fica uma história que fica patinando. Aí, às vezes, eu digo, vou te fazer uma proposta. Que tal procurar expressar isso numa outra linguagem, né? E aí eu proponho
aquarela, lápis, sempre dou possibilidade de 2, 3 materiais, né? E às vezes eu digo, e se você tivesse em palavras, né? Às vezes eu trago poemas, por exemplo, o poema, acho que é do Vinícius, né? De tudo, ou até esse poema aqui que eu li, né? Do, do Fernando Sabino, né? De tudo ficaram 3 coisas. Como você completaria isso, né? E aí eu deixo a pessoa, ou por exemplo, um trabalho que eu uso muito, uma música é O que será do Chico Buarque, né? E às vezes eu coloco um pedaço da música, né? Eu canto um pedaço, eu gosto de cantar, eu canto um pedaço da música, e aí eu digo para a pessoa, agora escreve o que será e completa, né? Então, você usa alguma coisa como gatilho e pede para a pessoa completar, desenvolver, né? Mas, às vezes, também, então, muitas vezes a pessoa traz um desânimo, alguma situação assim, e eu sugiro dar uma forma, né? Às vezes, eu pergunto, por exemplo, como é o... Me conta um pouco da sua família, da sua infância, da sua história de vida. E aí eu falo, sabe o que? Em vez de você me falar, vamos fazer uma linha do tempo aqui. Vamos criar uma linha do tempo, você escolhe as cores, imagina que é uma estrada que tem lugares que são planos, tem lugares que são pontes perigosas, tem lugares que são abismos pedregosos. Como que você faria essa linha do tempo? Quais seriam os momentos mais importantes, né? E daí a pessoa, né? Ou às vezes a pessoa chega e diz assim, você sabe, hoje eu não sei o que falar. Eu vim para cá, não tenho o que falar. Eu falo, ótimo, então vou te propor. Eu vou te fazer uma proposta. Olha nessas revistas, né? Escolhe algumas imagens que te chamem a atenção, né? Recorta. Agora compõe de uma forma que faça sentido para você. E pronto, daí você vai, né? Eduarda Martins solicitou controlar a minha câmera? Que isso? Quem é Não, não. Eduarda Martins? Eu acho que não é aqui, não. Não sei. Não estou É vendo você. essa mensagem. Está aqui, Eduarda Martins está aqui. Ah, é? Então ela mandou Acabei de mensagem. recusar. Hã? Tá bom, deve ser sem. Enfim. Uma bobagem. Olha, você diria que, a Luísa está perguntando, você diria que é mais fácil trabalhar com desenhos e pinturas do que com palavras em poesia? Eu me sinto muito mais livre e tenho muito mais facilidade a desenhar do que começar um poema. Nunca entendi o porquê. Depende muito da pessoa, né? Assim, eu tenho clientes que eles que produzem poemas, traz poemas que escreveram durante a semana, né? E para quem a linguagem da arte não é legal, para outras pessoas é legal. Tem clientes que não gostam de pintar, né? E tem clientes que gostam. Eu tive um cliente que eu peguei eu recebi umas bonecas russas, sabe? Essas bonecas que uma entra dentro da outra. E eu pedi para alguém trazer para mim elas cruas, sem desenho nenhum, né? Então, eu trabalhei com ele durante meses. Ele desenhou, ele elaborava cada fase da vida dele numa das bonecas, né? Até que no final, na maior, ele representou o que ele desejava, né? Pena que eu podia ter trazido aqui, eu tenho essas imagens, né? Mas então assim, ele gostou dessa atividade, né? Então, eu acho que nós, terapeutas, a gente tem que ter uma caixinha de ferramentas, né? E nem todo mundo reage bem a todas as ferramentas. Tem um dia que eu vou propor um trabalho corporal, uma meditação, outro dia não. Um dia eu proponho uma visualização. E você vai vendo a que tipo de linguagens a pessoa ela é mais favorável, né? Tem gente que se expressa bem com poesia, né? E tem gente que precisa aprender a se expressar de uma maneira poética, né? Então a gente até pode, tem aulas de escrita criativa e tal, mas
para quem o trabalho de imagens é mais forte, né? Então, a gente tem que ver. Tem dias que eu não proponho nada, né? Eu faço pura conversa. Outras vezes, a gente usa os experimentos de teatro mesmo, né? De cadeira vazia, troca de lugar, tal, da Gestalt. Então, a arte-terapia, quando eu trabalho com psicoterapia, é um dos instrumentos, né? Então, eu sempre tenho no meu consultório bloco de papel, tinta, lapiseira, lãs. Mulheres, às vezes, gostam muito de bordar, de costurar, né? Ou de você poder trabalhar com massinhas coloridas. As pessoas gostam de experimentar uma coisa diferente, né? E aí tem toda uma lógica, né? Assim, pessoas muito controladoras, você ajuda a dar trabalhos que não sejam tão livres, né? Se você for ensinar uma pessoa a jogar uma gota de água sanitária no meio de um desenho, de uma pintura, e aí vai fazer aquela mancha incontrolável, se for uma pessoa muito controlada, ela vai odiar aquilo, né? Então, aí, executivos, pessoas muito racionais, têm que ter canetinhas coloridas, coisas mais controladas, né? Mas aí é todo você vai escolhendo que materiais que são mais adequados a cada pessoa. Também tenho no meu consultório livros de poesia, né? Poesias que eu gosto, e às vezes eu estou com alguém me lembra um poema e eu falo, né? Ou uma música, né? E às vezes recomendo filmes também, né? Eu acho que são linguagens muito legais, né? E você temos aqui tem algum livro? A Luísa está perguntando, tem indicação de leitura que relacione teatro com psicologia? Bom, todos os livros de psicodrama, né? Tem o livro como é que é? Spolin, Jogos Teatrais, eu acho, não sei o que lá, Spolin, de Jogos Teatrais. Tem todos os livros de psicodrama, né? Sim, acho que é o teatro psicodramático também, que eu também acho que é um Tem livro vários bom. livros. Tem o Psicodrama, do Moreno, que tem vários livros. Tem vários autores brasileiros, psicodramatistas, né? Tem um livro que é legal, que eu indicaria, chama Psicodrama para o Terapeuta Tímido. Eu acho que esse é um bom livro para quem quer começar a usar um pouquinho de psicodrama, de teatro, né? Psicodrama para o terapeuta tímido, né? Também, por exemplo, Caixa de Areia, né? Trabalhar com bonecos, tudo isso são trabalhar com linguagens simbólicas, linguagens metafóricas. Você não precisa chamar isso de arte, mas é um trabalho com tudo que ele trabalho com símbolos, com linguagem simbólica, linguagem metafórica, é um trabalho com arte, né? Com a E aí linguagem da até acho que arte. é uma resposta para a Julie, né? Que ela pergunta se a escrita pode ser considerada uma arte. Acho que aí já Claro. responde. Ó, tudo que a gente tem de literatura, de poesia, de letras de poesia, né? Gente, eu, por exemplo, sou fã do Chico Buarque, né? Cada letra de música dele é um poema, né? O cara é um poeta, né? Não à toa ele teve tantas parcerias com Vinícius de Moraes, com João Gilberto, né? As letras dele são verdadeiros poemas, né? Caetano Veloso também, né? Então, sem dúvida. Agora, da mesma forma que você tem quadros desses que vendem em feira hippie, né, que são quadros para vender, você também tem literatura de péssima qualidade, poesia de péssima qualidade, né? Tanto tem a qualidade, como tem também o gosto de cada um, né? É interessante as pessoas, em geral, o público, se perguntar que estilo gosta mais, as pessoas gostam mais do impressionismo. O impressionismo é início do século XX, né? Fazem 120 anos, né? Mas as pessoas não têm conhecimento da arte contemporânea, né? E como disse, eu citei antes meu amigo Silvio Coutinho, né? É importante você estar atualizado com os movimentos de arte contemporânea, com teatro, isso te faz também sentir que o seu universo não é só a sua vida pessoal,
né? Que o seu universo transcende, né? Às vezes as pessoas dizem, você está sozinha, mora sozinha, está sozinha. Não, né? Assim, eu tenho músicos que me fazem companhia. Quando eu leio escritores, quando eu leio um livro, quando eu leio crônicas no jornal, eu não estou sozinha, eu estou acompanhando o que as pessoas estão escrevendo, estão cantando, estão fazendo, né? Eu estou conectada com o mundo, né? Sou uma cidadã do mundo nesse sentido, né? Não estou. Acho que isso é uma das coisas legais desse tipo de encontro, como você está promovendo, né? A gente, de repente, se sente em contato para além das paredes da sua casa, da cozinha, da sala, né? Estão em outro espaço, né? Com E é um espaço onde certeza. a gente tem contato, é um contato de qualidade, né? Selma, eu acho que se a gente deixar, você vai ficar aqui até de manhã. Amanhã de manhã, porque com certeza tem muito conteúdo. Mas eu acho que quem quer saber mais, conhecer mais, tem o seu curso que agora você está dando online, né? Fala um pouquinho dele, que aí como é que as pessoas podem entrar em contato com você e gostaria aqui de agradecer a Tem, sua presença aqui. ok. Eu tenho duas séries de livros que talvez seja interessante. A primeira é de 2004, 2005, chama-se Percursos em Arte Terapia. E tem cada livro dessa série tem subtítulos diferentes. Então, o primeiro é sobre arte terapia gestáltica, que eu escrevo, depois tem arte em psicoterapia, supervisão em arte terapia. Depois os outros têm arte em psicopedagogia, arte na saúde, né? Cada livro tem subtítulos diferentes. E agora a gente está publicando uma nova série pela editora Walk. Essa primeira é pela Sumos. Uma nova coleção pela editora Walk que chama Arte Terapia Desafios da Contemporaneidade. Então, tem um livro sobre arte terapia com idosos, arte terapia o processo de envelhecimento, que acabou de sair. Agora está para sair um livro sobre arte terapia no contexto social e comunitário, muito legal. Tem um livro sobre arte e reabilitação. E tem um livro meu que já está esgotado, né? Mas foi minha tese de doutorado, que chama Da Contracultura à Menopausa, Vivências e Mitos da Passagem, onde foi minha tese de doutorado e que eu fiz com mulheres que estavam na fase de 40, 50 anos, e a gente fez experiências com arte, com poesia, com escrita, com sonhos, né? Foi muito legal, porque a primeira eram workshops, a primeira parte era falado, eu ia gravando, e aí, de repente, eu dizia, bom, gente, agora a gente vai mudar de linguagem. E era tão interessante ver aquelas mulheres todas engalonadas, né? Algumas de taié, sapato alto, de repente virarem crianças, porque tinha tinta, lapiseira e tal, né? Isso foi muito bonito. E depois os poemas surgiram naturalmente disso, né? Foi muito bacana. Então, tem isso. Eu sou professora do Instituto Sede Sapiência, de um curso de formação em arte-terapia, mas eu também tenho dado no Rio um curso de aperfeiçoamento de arte-terapia para psicoterapeutas, que em geral começa em março. Essa turma teve um encontro presencial e depois não mais, né? E também as pessoas me convidam para dar aulas, workshops. Agora eu vou dar um workshop em Belém, dei 4 horas de aula, workshop no México, em espanhol, foi muito interessante. Aprendendo, né, na Unixul, as pessoas em geral me chamam para dar aula de arte-terapia gestáltica nos cursos de formação, né? E quando me chamam para dar aula eu também gosto da aula de trabalho com grupos, eu gosto de usar arte também. É uma coisa híbrida que eu faço, né? Mas talvez, quem sabe, a Silvia está começando a dar workshops online, quem sabe, né? Eu acho que é uma ideia interessante. De qualquer maneira, quem quiser entrar em contato comigo, fica à vontade. Eu te agradeço, Helena, pelo seu convite. Né? Eu quase fui trabalhar no espaço da Helena, não foi? Foi, quase. Fui lá visitar
E Muito bom. não me lembro mais por que não deu certo. Acho que não deu certo, o grupo não deu certo, não me lembro. Não formou a turma, eu acho que não Formou a formou. turma. É isso mesmo. Né? Era de semestre, uma coisa assim, né? Exatamente. Mas olha, todo mundo está escrevendo aqui no chat, dizendo que foi encantador, foi lindo, que adoraram, foi inspirador, resgate anterior. Olha só coisa bonita aqui para falando para você. Muito obrigada. Eu estou muito feliz que você está aqui. Só fala o seu e-mail, porque algumas pessoas podem querer falar com você. Não fala só o telefone, porque isso aqui vai ficar gravado no YouTube. Aqui Então, tem chat, acho mais fácil eu escrever. Pode ser, de repente. E-mail. Isso, e aí, quem quiser entrar em contato, pode entrar em contato. Pode. Bom. Exatamente. Facebook também. Tem Facebook também. Nós estamos também ligadas, eu e ela estamos ligadas também no Facebook, no Instagram. Então, se vocês quiserem achar, a gente pode achar uma pelo Facebook e o Instagram da outra. Tem que ir no Facebook, agora só ficam o pessoal de 40 anos para cima, né? Que os mais novos estão todos no Instagram, né? Tenho tentado me adaptar a isso, viu, Helena? Eu até agora não entendo direito esse Instagram. Mas a gente vai aprendendo a se instrumentar, né? Sim, Isso sim. é uma coisa boa. Olha, muito obrigada. Foi uma delícia estar com você. A gente já teve um contato bacana. Foi no workshop de quem que a gente teve junto? Foi da Lica. Foi da Lica também. Não, mas foi teve num congresso que a gente se encontrou. Foi em Goiânia, não foi? Goiânia, foi um congresso, um convidado. Era um americano. o Jim Kepner. Não foi? Sim, também. Fizemos juntas, né? Muito tá bom, pessoal. Grata a todas por estarem presentes aqui, assistindo a minha palestra. Rosalinho, foi um prazer te ver de novo. Será que vocês abriam as câmeras para eu poder dar uma olhadinha na cara? E a gente tirar uma foto? Eu vou só tirar a gravação. Então, para a gravação, a gente tira. Beijos.